Cá estamos nós, aqui no melhor podcast do Brasil. Muito obrigado a cada um de vocês por estarem conosco. E seja bem-vindo ao podcast Fala Comandante, número 94. Não posso deixar de agradecer o apoio especialíssimo da melhor associação de policiais e bombeiros militares do Brasil, que por acaso eu presido, que é a Associação das Praças Militares do Estado de Ceará. E também agradecer a Delvita, Saúde Inteligente na palma da mão. Eu sou o Anderson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. Na edição nós temos Mariana Kelly. Olha aí, não pode esquecer. Na produção, Mariana Kelly. Na edição, Anne Cavalcante. Eu sou Edilson Teles, mais conhecido no mundo militar como Major Teles. Finalmente, hein, Major? Finalmente, vamos ver. Finalmente. Rapaz. Terceira vez. Foi nada, foi. Foi a terceira vez. Furou duas vezes. Não estava respondendo nem o WhatsApp. Foi nada. Imagina se esse homem for para Brasília. Aí não quer mais nem conversar. Aí complica. Mas o nosso convidado de hoje, muito especial, ingressou na Polícia Militar em 2003. Sempre esteve envolvido em lutas de classe, inclusive fez parte daquele movimento do Sábado Vermelho. Vamos dizer que ele pode ter sido até processado, mas não pode dizer que ele participou. Mas o Sábado Vermelho não teve problema, né? Teve não, foi só tranquilo. Foi pacífico. Sim. Em 2016, ele pediu reserva para assumir o mandato de vereador no município de Canidé e hoje se encontra no terceiro mandato. É o Sargento Vereador Nascimento. Só fazer um complemento da sua apresentação, Comandante Major Teles. Como o senhor acabou de mencionar, ele vem da luta de classe e, em razão disso, ele desagou em 2016 na candidatura a vereador. Teve a sua eleição exitosa graças ao apoio maciço da corporação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Foi reeleito e, por acaso, na última eleição, em 2024, ele foi o mais bem votado da história do município de Canidé. Que maravilha. Então, é um cara que é sucesso a nível municipal na política e, quem sabe, pode ser também um cara que vai desbravar o Ceará e fazer dessa boa política de Canidé uma ótima política para todos nós cearenses. Muito obrigado, meu irmão, um cara que nos representa muito bem em Canidé. Sargento Nascimento, gostaria que você se apresentasse como gostaria de ser apresentado. Satisfação imensa, né, estar aqui participando desse podcast. Minha saudação toda especial ao nosso comandante Major Teles, ao nosso amigo Sargento Borges, um legítimo representante da categoria policial militar, bombeiro militar. E Borges, desde sempre, eu gosto sempre de ser chamado de Sargento Nascimento, embora a gente exerça outras atividades como vereador, né, e advogado, mas o codinome Sargento Nascimento sempre prevalece e a gente preserva isso porque está no sangue, né, representar a categoria policial militar. Então, para mim é uma honra levar o nome Sargento Nascimento em todos os lugares que eu vou e sempre procurando enaltecer cada policial e bombeiro militar do estado do Ceará que merece realmente ser reconhecido pelas autoridades, e é isso que a gente busca e é isso que a gente vai buscar cada vez mais. Valeu, meu irmão. Cara, parabéns pelo seu trabalho como parlamentar no município de Canidé. Você acaba desenvolvendo algo que ecoa em todo o estado, nos inspira como uma pessoa na qual, de fato, nunca deixou as suas origens representativas. Isso é muito importante. E vamos começar realmente da sua origem, já que eu acabei de mencionar, do nascedouro. Você é de Canidé, acredito eu, você vai dizer se nasceu lá ou não, ou é forasteiro. E qual foi a sua infância, como foi, seus pais, começou a trabalhar com quantos anos? Tem uns caras aí que só veio trabalhar depois que veio para a Polícia Militar, né? Não sei se é o seu caso, né? Como é que foi, né, os dramas da infância, da juventude de maneira geral? Como é que foi antes de ser policial militar? Ele não tem cara de quem foi criado com a avó, não, com Danoninho, não. Não? Tem cara de raiz. Pois é. Aquele cara que trabalhou. Tem que ver se a cara não tá sendo só a cara, né? Pois é. Na verdade, aconteceu um fato interessante. Eu
eu sou natural de Canindé, nasci em Canindé, mas no meu registro eu estou como natural de Aratuba. Rapaz, conta essa história direito, rapaz. O registro foi feito no cartório de Aratuba, então colocaram natural de Aratuba. Mas então, eu vou pleitear lá um título de cidadania Canindé, pois é. Pra você, viu? Aí o que acontece? Eu nasci em Canindé, mas consta como se fosse natural de Aratuba, né? Morei até os 11 anos, morei na zona rural. Meu pai sempre teve um pequeno comércio, mas trabalhava também com agricultura, né? Minha mãe sempre foi dona de casa. E eu trabalhei muito com o meu pai, né? Nesse período da infância, no cultivo da tomate. Meu pai era um... Mas no Canindé? No Canindé, na zona rural de Canindé, né? Meu pai era um grande produtor de tomate, né? A gente produzia lá e ele trazia para vender aqui na Ceasa, aqui em Fortaleza. Qual era a localidade lá de Canindé? É Santa Terezinha, é uma localidadezinha da zona rural, quase divisa com Aratuba. E a gente ficou lá até os 11 anos. Após os 11 anos, meu pai foi para Canindé para que os filhos pudessem estudar. E aí, chegando em Canindé, à época existia os infantes juvenis da Polícia Militar. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Não, sou desse tempo não. Eu cheguei a trabalhar um curto período no BPTran, né? E na época existiam os infantes do BPTran, né? Que eles existia também. Controle de trânsito na frente das escolas e tal. Pois é. Cara, eu não sou desse tempo. Quem tá careca e tá perdendo cabelo talvez deve lembrar, né? Eu, por conta dos cabelos brancos, o pessoal confunde, acha que eu sou mais antigo do que eu sou, né? Mas... Pois é. Aí nessa época eu cheguei em Canindé, vi aqueles meninos lá, né, e tudo, aquilo me chamou a atenção, né, como qualquer criança, e fiquei naquela de entrar, né. Eu tinha 12 anos, né, tava completando ali os 12 anos. Aí tinha um comandante lá e acho que minha mãe, meu pai procurou esse comandante lá do grupamento, lá do 4º Batalhão. Aí ele disse, não, tem que fazer uma seleção, vai abrir, tal mês aí vai abrir seleção para admissão de novos infantes. Eu fiz essa seleção e fui chamado, fiquei em torno de uns 4 anos lá, né? Onde eu vejo que boa parte da minha formação, do meu caráter, além da minha família, foi dentro do quartel, porque eu cresci dentro do quartel da Polícia Militar, né? E aí eu tenho como referência hoje, até você deve conhecer, que é o Tenente Claudivan. Isso. Na época ele era subcoordenador do projeto lá. Hoje ele é tenente da reserva, mas é uma pessoa espetacular. Talvez um dos maiores lapidadores de cidadãos lá em Canindé, por que não dizer no Ceará. Todos que interessante porque... Ele foi homenageado por nós naquele evento. Sim. É interessante porque esses projetos não tiveram continuidade, né? A questão do infante era muito interessante. Pegava ali o menino de 12, 13 anos, ele ingressava e ali já despertava neles a vontade de ser policial militar futuramente. Eles já tinham responsabilidade, respeito à hierarquia e disciplina, questão da hierarquia e disciplina, e não teve continuidade. Princípios, valores. Eu não sei qual o motivo. Pois é, esse projeto, para você ter uma ideia dos jovens, das crianças e jovens que passaram por lá, eu creio que 90% hoje são militares, né? Tem oficiais. Caramba. E os que não são militares são professores, engenheiros, pilotos, ou seja, todos que passaram por esse projeto lá. E eu gosto sempre de enaltecer, que era o cara que estava lá no dia a dia cuidando dos jovens, que era o Tenente Claudivan, hoje tenente. Ele tinha esse cuidado, né, de direcionar esses jovens, essas crianças para o caminho correto, né? Então eu tenho uma admiração imensa por ele, né? Também boa parte da minha formação humana eu devo, além da minha família, ao Tenente Claudivan, e por que não dizer também à Polícia Militar. Eu fiquei um bom período lá. Após esse período eu saí, trabalho, né, depois que eu saí, né, já na juventude ali, quase adulto, eu trabalhei de ambulante, vendia naqueles tezinhos, não sei se vocês conhecem, mas quem anda em Canindé conhece os vendedores nos tezinhos lá, cheio de santinho, de fita, de tudo lá, ambulantes, né, que a gente chama. Trabalhei de vendedor ambulante, principalmente nos festejos, né, de São Francisco. Trabalhei também um bom período como mototaxista, fiz um concurso para o IBGE, trabalhei um período no IBGE e depois saí
para entrar na Polícia Militar em 2003, né? Por coincidência, eu entrei como policial militar, a minha admissão é 4 de agosto de 2003, justamente quando eu estava na data do meu aniversário, né? Rapaz, olha aí. É uma coincidência, né? Nunca vou esquecer a data que eu entrei na Polícia Militar, porque... Presente de Deus que você recebeu. Pois é. E dentro da Polícia Militar, a gente via, e até hoje ainda vê com menos frequência, mas a gente via muitas injustiças, né? E aquilo ali me causava uma inquietação. Eu via uma injustiça com um colega, eu sempre procurava conversar e dizer, rapaz, isso aqui está errado, a gente tem que se opor a certas situações, carga de trabalho exorbitante, né, e tal, e outras situações. E aquilo ali foi me colocando numa situação de evidência dentro do quartel, uma evidência que natural. Eu nem pensava em política nesse período. Sei e tudo. Muito bem o que é isso. Pois é. Aí depois disso a gente foi conhecendo algumas lideranças na polícia, né? Na época eu me refiro aqui ao próprio subtenente Elisiano, não sei se é tenente hoje. Subtenente ainda. Subtenente Elisiano. Conheci também à época o ex-deputado Cabo Sabino também, que uma pessoa que lutou muito pela categoria, e posteriormente vieram outros, né? Muitos não conhecem e não sabem, acham que, por exemplo, o capitão, que é uma pessoa que representou já a categoria, mas não foi o primeiro, né? Tiveram outras pessoas que realmente deram a cara, talvez não tiveram o mesmo protagonismo, mas que fizeram muito e fizeram despertar esse sentimento de lutar, né, por mais dignidade. Se você for falar em luta de classe, você tem que voltar lá para o ano de 97. 97, pronto. Ali, foi mal organizada, foi muito problema, mas ao mesmo tempo ali foi o início de tudo, né, o pontapé inicial, que até então os militares não tinham esse ímpeto, né, de se manifestar, de manifestar a sua opinião, a sua revolta por... Se vocês me permitirem, só um parênteses rápido, mandar um abraço especial para o Josué, o Tupinambá, dentre outras pessoas que fazem parte do Café Filosófico. Sargento Feitosa e muitos outros, né, o Barbosa, que construíram uma história para que outros tantos pudessem criar coragem e mostrar que é possível, com união, fazer com que a gente adquira a devida dignidade. Porque naquela época, em 97, era realmente um massacre interno na corporação, em que o policial militar, ele praticamente pedia esmola. E se não tivesse outro trabalho, como motorista, dentre outras profissões que já foram relatadas, inclusive aqui nesse podcast, passava fome. E aí, outras lideranças surgiram, não posso também deixar de referenciar Pequeiroz, que ainda Pequeiroz, o grande representante, uma pessoa da muito luta técnico, mesmo, muito conhecedor, entre outros tantos que a gente poderia nominar, mas não vai caber nesse momento. Mas a princípio não podemos deixar de trazer esse marco de 97 e lideranças que fizeram com que pessoas igual a você, Sargento Nascimento, pudessem assumir esse protagonismo também a nível regional e posteriormente seguir a carreira política. Pois é, muito interessante e muito justo esse reconhecimento, né? A gente vem mais da nossa contemporaneidade, que é 2011, né? Esses movimentos, né? Mas a gente não pode esquecer que toda essa história começou lá, principalmente em 97, né? Com essas pessoas que naquele momento ali era quase inimaginável algum movimento, né, algum levante, e essas pessoas tiveram a coragem, né, de dar a cara, de arriscar seus empregos para defender, não a si, mas defender dignidade para todos os policiais militares. De lá para cá vieram muitos outros se somando a isso, e aí um ponto de vista meu, nós temos pessoas que representam bem a categoria, seja no seu batalhão, na sua companhia, nos mais diversos lugares do estado do Ceará, mas no meu ponto de vista hoje não existe um representante mais legítimo para defender a categoria policial militar
senão o Sargento Borges, que está aqui na minha frente, um cara que sempre lutou, né? Sempre lutou. Eu conheço o Sargento Borges de uma longa data já, desde 2012, acredito eu. Somos da mesma época de Pois é. E é um cara que nunca abandonou a causa, né? Ele sempre está lutando, sempre está tentando de todas as formas um mecanismo, um caminho para conseguir a tão sonhada valorização da categoria policial e bombeiro militar, né? E tenho certeza que haverá de chegar um dia que a gente vai atingir essa valorização, a gente vai conseguir essa valorização, acima de tudo com estratégia, com inteligência e união, porque sem união a gente não consegue. E eu acho que quando você trilha um caminho, que esse caminho não está dando certo, a gente tem que mudar a estratégia para que a gente possa atingir os objetivos, né? Que não é objetivo meu, não é objetivo do Sargento Borges, não é o objetivo do Major Teles, é um objetivo coletivo de conseguir essa valorização. E você tem o meu reconhecimento, porque eu sei o quanto você tem lutado por essa categoria. Alguns colegas talvez não conheçam a sua história, mas nós que somos mais próximos sabemos da sua essência, né? Você é um lutador nato pela categoria, é uma pessoa apaixonada e com certeza chegará o momento que você despontará como a maior liderança da categoria no estado do Ceará. Ximaria, depois dessa aí, rapaz, eu fiquei até com vergonha. Eu particularmente, Caramba. já falo, para quem eu converso em relação ao Sargento Borges, eu coloco como a maior liderança na atualidade, dentro das corporações militares estaduais. Pelo perfil que ele tem, pela naturalidade que ele tem de expressar o que pensa, certo? Pela inteligência que ele tem na forma o poder de convencimento e persuasão, né? E sempre ouvindo a categoria, que é o principal, né? Porque não são opiniões próprias. Ele pesquisa, ele viaja os 4 cantos do estado ouvindo a tropa para trazer as demandas e verbalizar junto às autoridades. Tem facilidade de se aproximar dos parlamentares lá dentro da Assembleia, de falar o que ele pensa. Então, eu acho que a tropa precisa de liderança com esse perfil inteligente, estratégico, articulador, para que a gente possa chegar ao nosso objetivo. Aquela época, eu acho que tudo tem seu momento, aquela época do confronto já passou. Hoje nós precisamos de liderança que tenha esse perfil, que possa trabalhar as demandas da tropa de uma forma mais diplomática, e o Borges tem esse perfil. Então, para mim, hoje você é a maior liderança que nós temos dentro da tropa. Vamos voltar a sete para o nosso principal protagonista de hoje do podcast, que é o nosso Sargento Nascimento. Fico muito lisonjeado, agradecido a vocês dois pelos elogios. A gente combinou antes, então vocês cumpriram com a palavra de terem feito isso por mim. Muito obrigado. Combinado, não, é natural aqui. E só para completar, só que vocês falaram, graças a Deus e igualmente a você, Nascimento, nós temos história, nós temos uma trajetória em que você nem caiu de paraquedas para ser vereador, nem eu caí de paraquedas para ser presidente da associação e fazer com que a gente, de fato, traga a nossa essência, nossos valores e principalmente o nosso foco para o partido mais importante, que é a tropa. Mas, meu irmão Sargento Nascimento, você na Corporação Polícia Militar, teve algum fato, algo que lhe marcou quando você estava na ponta, defendendo a sociedade lá em Canindé? Ou na região, né? Porque às vezes você trabalhava em algum destacamento. Então, como policial militar, teve uma ocorrência especial, não necessariamente que seja mais arriscada, mas que traz uma lembrança que lhe marca até hoje? Na verdade, na carreira da gente são muitos fatos. Sim. Né? São muitos fatos. Assim, de grande repercussão, vou citar, por exemplo, aqui, acho que o Ceará inteiro deve lembrar do caso Mel, né? Sim, Mel. Lembro demais. Na época ali eu trabalhei um período, estava trabalhando ostensivamente, né? A gente chegou a confrontar com ele um momento lá em Canindé, né? Ele assaltou lá um policial, tomou a arma do policial. Nesse dia eu estava de serviço, a gente teve um confronto com ele, ele conseguiu se evadir. Posteriormente,
eu fui trabalhar no serviço reservado da PM, a gente levantou que ele estava aqui em Fortaleza, numa favela. A gente passou uns 3 dias aqui, né? Fazendo esses levantamentos, se certificando e tudo. E combinou com a prisão dele na época, né? Ele já tinha matado algumas pessoas, já era famoso, não era tanto, mas a gente prendeu ele aqui. E nesse dia realmente foi assim uma situação bem arriscada, porque a informante que a gente tinha dizia: olha, ele não dorme, ele passa a noite acordado com a arma na mão, dentro de casa, se deita um pouquinho ali, mas não solta a arma. Então, quando a gente adentrou lá, que foi justamente ali na favela da Mana, Jacatá, eu acho, ali na Messejana, vocês devem conhecer. Então foi um momento muito tenso, né? Muito tenso, e a gente pensa na família da gente, mas graças a Deus a gente conseguiu se sobressair dessa situação. E conseguimos capturar ele, mais 3, acho que o Kel e mais um outro elemento lá, aprender arma e tudo. E o fato interessante que depois em off eu conto pra vocês aqui. Mas na minha vivência de polícia militar, teve um fato que me comoveu muito, né? Eu fui contactado por um colega, inclusive o Tenente Sampaio, que você deve falar, me informando que tinha um policial lá de Canindé que já estava há 12 dias internado lá no hospital. Mas o subtenente está internado, está mal e tal, vai lá visitar ele. Aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá, o subtenente estava numa cama, né? Quase da cor dessa xícara aqui, dessa caneca. E aí eu comecei a conversar com ele, ele se levantou para ir no banheiro. Quando ele se levantou, ele caiu, segurei ele. Só não caiu porque eu segurei, né? E o mais interessante é que ele, quando ele ia cuspir, cuspia sangue. E ele estava transferido, entre aspas, há 12 dias, né? Mas aguardando um leito, né? Aguardando lá no hospital, que não tinha suporte para tratar ele lá, aguardando um leito aqui no JF ou algum hospital. E aí aquilo ali me emocionou muito, porque quando ele se levantou, que caiu, que eu segurei ele, e ele foi no banheiro, levei ele. Quando ele voltou, ele olhou nos meus olhos e disse assim: Nascimento, eu sei que o meu problema é sério, é grave, é muito difícil eu me sair dessa, mas eu queria só a oportunidade de tentar sair dessa. Eu queria ter só a oportunidade de tentar um tratamento. Me ajude. Aquilo ali encheu meus olhos de lágrimas, porque realmente foi muito, muito forte a cena, sabe? Imagina. Rapaz, aí depois de então eu mantive contato com um médico aqui de Fortaleza. O cara tem como mandar a foto do prontuário e tudo. Aí eu falei lá com a enfermeira, mandei foto do prontuário, a situação dele, exames. Aí o médico disse assim: rapaz, esse rapaz vai morrer. Se você não tirar ele daí desse hospital, ele tá morrendo à míngua. Traga ele pra cá, tente entrar numa emergência em algum canto, porque ele vai morrer. Eu não posso fazer muita coisa, que esse médico trabalhava no JF, no HGF, eu trabalho, porque eu não vou estar lá. Se eu estivesse lá, eu conseguia botar ele pra dentro, porque o HGF lotado. Aí eu falei com a mulher dele, aí ela concordou. Depois, não, consegui uma consulta lá no CRIO pra ele. Na verdade, ele tava com leucemia, né? Leucemia. Aí a gente, no dia lá não tinha ambulância, eu fui e trouxe ele no meu carro para essa consulta lá no CRIO. O médico atendeu ele e disse o seguinte: rapaz, ele tá com leucemia, mas ele precisa de exames complementares, porque são 3 tipos. Eu não posso tratar, nem posso internar ele, porque o CRIO não interna. Mas se ele voltar pro Canindé, ele morre. Aí nós do CRIO, a gente foi em algumas emergências aqui, não conseguimos atendimento. Eu lembro como se fosse hoje, no HGF, tinha bem uns 8 seguranças privados lá, seguranças particulares, né?
E umas 3 viaturas paradas lá na portaria. Não entrava ninguém, porque super lotado. A gente ainda tentou e segurança não deixou nem a gente entrar lá. E nisso eu tinha mandado mensagem para o subtenente Elisiano, que já estava tentando ajuda. Tinha mandado para a doutora Rebeca, que à época ela trabalhava no setor biopsicossocial da Polícia Militar, para tentar conseguir essa vaga para ele. E fazia pouco tempo que a base raio tinha sido instalada em Canindé, inaugurada. E na ocasião, o ex-secretário André Costa foi também. E na época eu peguei o telefone dele, né? Aí eu sei que eu mandei mensagem para ele, ele visualizou, não falou nada. Aí eu me lembro que eu mandei um texto meio desaforado mesmo. Eu disse: secretário, o policial tá morrendo a míngua, tá com 12 dias aguardando um leito no hospital de alta complexidade, não consegue. Se vocês não fizerem nada por esse rapaz que tem mais de 24 anos de polícia, deixando ele morrer a míngua, se não fizerem nada, eu vou para as redes sociais e vou procurar a imprensa para denunciar o descaso. Ele também não falou nada. Para resumir a história, nesse mesmo dia, meia-noite, eu estava em frente à UPA da da Praia do Futuro, tentando um atendimento para ver se ele entrava pela UPA para conseguir uma vaga. Aí lá na UPA atenderam ele, o médico passou lá a medicação, mas disse: tem que liberar ele, o caso dele aqui não tem o que fazer não, a UPA não tem suporte. Eu sei que nisso meu telefone toca. Não, o telefone da esposa dele que estava comigo. Aí era um comandante da Polícia Militar. Aí o comandante pediu para falar comigo. É o Nascimento, vereador? Sim, senhor, comandante. Você que está com o policial? Disse: sou eu mesmo. Ele disse: ele estava internado lá? Sim, senhor, estava internado. Aí eu acho até deselegante eu contar essa história, mas aí o comandante disse assim: rapaz, como é que você faz um negócio desse? Como é que você é irresponsável a esse ponto? Tirar o cara que estava internado, tendo suporte, e tá aqui em Fortaleza sem ter aonde ficar. Aí eu disse: comandante, o senhor me perdoe e me desculpe, mas se existe algum irresponsável aqui, é o comando da Polícia Militar, que está deixando um de seus soldados morrer à míngua, internado há 12 dias que ele tenta uma vaga no hospital aqui e a corporação não faz nada. O responsável não sou eu. Aí ele: se acalma, mas se acalma. Se acalma, você tá onde? Eu estou aqui na UPA da Praia do Futuro. Pois aguarde aí que eu vou mandar um oficial aí. Mandar um oficial da área aí. Com 5 minutos chegou uma viatura com um tenente. Eu passei a situação com o tenente entrou lá na UPA, conversou com o médico. A história foi a mesma. Aí, com pouco tempo, o tenente passou, né, a situação para o coronel. Aí o coronel ligou de novo e pediu para falar comigo. Você tem aonde dormir aí em Fortaleza? Aqui em Fortaleza? Eu disse: tem um apartamento da minha irmã. Aí se ele tem como ele dormir lá, eu disse: tem. Ele pode dormir no apartamento da minha irmã e pode dormir num parente dele que tem aqui também. Ele disse: pois leve ele pro apartamento que eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Aí beleza. Aí como não tinha como ele ficar na UPA, aí ele: não, eu vou dormir na casa de um primo mesmo, tal. Aí nós levamos ele lá na casa desse primo. Quando foi 5h30 para 6 horas da manhã, apareceu lá 3 viaturas do choque. E com o coronel Adriano, uma pessoa muito humana. Eu só escuto falar bem desse coronel, né? Adriano, sim, muito humano. Chegou lá para pegar esse policial, levou para um hospital aqui. Para resumir, ele fez os exames complementares, descobriu qual tipo de leucemia ele tinha, mandaram pegar a medicação lá em Belo Horizonte. Com 2 dias ele já estava fazendo tratamento. Graças a Deus se recuperou, voltou a jogar a bola lá com os policiais e tal. Então isso aqui foi um fato que me
me marcou muito, né, nessa minha trajetória de policial militar, né? Policial militar e representante do policial militar na condição de político, e você se utilizou do seu mandato, da sua autoridade legítima que foi conferida pelo o povo de Canindé, para, num momento dramático, mostrar para as autoridades o erro que estava sendo cometido, a injustiça. E, nesse sentido, você demonstrou, Nascimento, para todos nós, o quanto é importante a representatividade política de quem, de fato, merece estar onde você se encontra, e faz com que aqueles que acreditaram em você, especialmente quando se fala de uma categoria que já avançou muito em vários aspectos, mas ainda precisa de uma atenção ainda mais especial, porque se você não estivesse interferido diretamente e lutado, dado a cara a tapa, enfrentado as adversidades, o nosso irmão de fato tinha falecido. Então foi graças a Deus, obviamente, mas o equipamento utilizado naquela época foi você. Pois é, isso aí eu tenho convicção. Com toda modéstia, mas se a gente não tiver... Eu entendo que se eu não tivesse mandado essa mensagem tão... Por que não dizer, né, contundente, para o secretário, se não tivesse conversado com altivez também com o comandante da época, eu tenho certeza que esse nosso irmão teria falecido, né? E é um fato que me marcou muito, e isso mostra a importância de nós termos realmente representantes sem as amarras, né, do militarismo para nos representar, né? De um código entendeu? Disciplinar e as situações Para explicar a você que nos assiste na TV Metrópole nesse sabadão, e a você que está no canal do YouTube. O militar, em outros momentos eu já havia mencionado, mas é muito importante validar. Ele não tem direito à sindicalização, ele não tem a liberdade plena de expressão. Existem amarras, existem limitações constituídas, inclusive na lei maior do país, que é a Constituição Federal, que impede que o militar estadual ele tenha realmente a liberdade de se manifestar e buscar melhorias e a sua própria dignidade, que é o normal das Forças Armadas, e infelizmente ainda tem esse arcaísmo dentro das corporações militares estaduais. Então acaba que o policial militar que se torna político, mandatário de um cargo eletivo, e por conta da sua imunidade, ele é a voz daqueles que não têm voz. Ele é a voz da minoria, que inclusive já conversamos com o Procurador-Geral de Justiça para que ele também fosse interlocutor com o governo do Estado em nosso favor, porque nós estamos nessa condição, e o MP tem por obrigação também ser mediador, mas quando não tem esse tipo de mediador institucional, é através de pessoas igual a você, Nascimento, que sabe o que é ser classista, sabe o que é ser policial militar, porque, com todo respeito, você só pode representar o que você é. Então, um civil dificilmente vai saber a dor de um policial militar. E a gente está sendo bem específico para o policial militar e para o bombeiro militar, porque as outras forças de segurança têm esse respaldo através dos sindicatos e através da liberdade de ser civil. E o militar não tem. E ele tem esse dispositivo, que é na eleição fazer com que pessoas igual a você seja a voz, não só na tribuna, mas do enfrentamento ou de, em determinados momentos, da persuasão em favor individualmente de um policial, como você fez, mas também a favor da coletividade. Então, irmão, não só por esse caso, mas de outros tantos que eu já soube, parabéns pelo trabalho extraordinário. E vou além. No Ceará, com todo respeito a outros tantos militares estaduais que estão em cargos eletivos, eu não conheço ninguém que tenha a sua história. Com 3 mandatos, mas anteriormente, policial militar de rua, policial que fez um trabalho também representativo com essas amarras, e dar continuidade a isso desde a época que você vestia a farda até hoje com o paletó, é para poucos. E você particularmente se destaca dentro do cenário estadual, dentro dos 184 municípios
eu não conheço outro que faça o trabalho que você faz. Para mim, você é o 01 que nós temos no estado. Pois é, muito gratificante, presidente. Eu agradeço muito, né? Até porque vem de uma pessoa que é legítimo representante da tropa, como eu já falei, né? Eu não vejo outra pessoa que represente tão bem a nossa categoria como o senhor representa hoje, como você representa, né? E essa representatividade, ela é muito importante. A gente, como você falou, a gente conseguiu avançar em alguns pontos, né? Há um tempo atrás, nas emissoras de rádio das cidades do interior, o policial militar e a polícia militar era saco de pancada. Todo mundo ia para uma emissora de rádio, família de bandido, de traficante, e lá desqualificar uma ação policial e acusar os policiais dos mais diversos absurdos, né? E eu tenho notado, principalmente em Canindé e em outras cidades, quando a gente passou a ter uma representatividade política, isso não existe mais. Eu tive um exemplo lá na Câmara Municipal, que teve um vereador lá, né, que ia usar a tribuna para relatar um fato lá, acusando alguns policiais, uma ação policial lá, e aí veio falar para mim, né? A ação tinha sido legítima, mas ele, para defender lá os eleitores dele, alguma coisa, eu disse: meu amigo, você é meu amigo, nós estamos juntos aqui na Câmara, mas se você subir a tribuna para falar mal de polícia aqui, você vai ouvir também, fica à vontade. Para resumir a história, o camarada não se pronunciou. A gente teve em Canindé outros exemplos. Essa questão, a importância da representatividade política que você tem. Você tem uma voz, né? Acima de tudo. Né? Eu estou na política há 8 anos. É evidente que na política você convive com muitos políticos, com muitas pessoas. Mas eu nunca esqueci as minhas origens. E por conta disso eu fazia parte da base da prefeita lá, mas tive alguns atritos com a própria gestora maior do município para defender a minha categoria, né? Porque se eu não fizesse isso, eu estaria sendo um covarde, né? Então antes de ser político, eu sou polícia, então eu tenho que defender as minhas origens. Aconteceu um fato interessante, acho que eu até já conversei isso com o Sargento Borges. Primeiro mandato meu, em 2016, na eleição, a gente teve um apoio maciço da categoria. 2020, né, na minha reeleição, eu já não tive um apoio maciço. Nós tivemos outro candidato lá, concorrendo também, um colega da gente, por sinal, uma boa pessoa, gosto muito dele. Mas eu não tive já esse apoio da tropa. E eu sabia que eu tinha perdido muito apoio na época, né? E aí eu sempre fazia questão de dizer, quando eu subi a tribuna, mesmo que eu não tenha mais nenhum voto de policial militar, eu sempre vou subir essa tribuna para defender a polícia militar e defender os policiais militares, porque foi de lá que eu vim, os policiais militares e bombeiros militares que propiciaram eu estar na Câmara Municipal. Então, independente de apoio, eu vou sempre defender essa categoria. E assim eu fiz, né? Graças a Deus deu certo. Em 2024 agora nós voltamos a ter um apoio maciço da tropa, né? A gente teve um apoio muito grande. Eu agradeço demais a cada policial militar que sempre acreditou na gente, e podem ter certeza, independente de qualquer coisa, eu estou político, eu não sou político. Na verdade, eu sou policial militar, vou levar isso para sempre e vou defender cada policial militar em qualquer local que eu esteja, porque eu sei que são pessoas merecedoras de reconhecimento, merecedoras de todo o apoio, porque são eles que estão no dia a dia arriscando as vidas para defender a nossa sociedade e para defender a todos nós. Então, são os verdadeiros heróis que infelizmente ainda não têm um reconhecimento devido
mas nós temos essa incumbência, nós temos essa missão de lutar com muita inteligência, com coerência, mas lutar por uma verdadeira valorização dos verdadeiros heróis que nós temos no estado do Ceará, e tenho certeza que nós vamos alcançar esse reconhecimento e essa valorização, se Deus quiser. Assim, só Sim. pode arrochar, eu ia falar o negócio, mas fica à vontade, né? Atendendo o pedido dele, né? Chamar de Sargento Nascimento, mesmo vereador. Eu quero lhe fazer uma pergunta sensível de um tema. Ixi, eu ia trazer uma polêmica também. De um momento emblemático, das lutas de classe, o Sábado Vermelho. O que você tem a contar daquele dia marcante que aconteceu na história das lutas de classe na Polícia Militar do Ceará, Corpo de Bombeiro Militar, aquela união que teve da tropa, aquele momento que marcou na história de lutas, né, das divisor de classistas, águas. né? Pois é, eu até recentemente eu tinha o vídeo do Sábado Vermelho no tablet que eu tinha. O bicho deu um probleminha, eu não sei se eu vou conseguir resgatar. Mas aquilo ali foi um momento muito emocionante, né? Acho que um dos momentos mais emocionantes. Após o Sábado Vermelho veio o movimento paredista, né? 2011, 2012. Mas Respondeu o processo pelo movimento também, não foi? não, na verdade lá no Canindé. Ajeitaram por lá. Lá no Canindé. Mas eu sozinho lá pelo Crateus, tacaram no processo de líder. Eu, coitado de mim, eu tava lá no Monsenhor Tabosa, como foi isso? Até hoje eu não sei explicar. É porque lá no Canindé foi interessante. Ele se apegou com São Francisco. Rapaz, por lá. Meu Deus, Aí foi uma situação interessante. Chegou lá, um colega da gente chegou lá pro oficial de dia. Meu chefe, é o seguinte. A situação aqui tá dominada. O senhor vai pro alojamento. Isso aí tu ouviu dizer, né? Nós chegamos lá Tu tava no meio, tava. Nós chegamos na guarda. Nosso colega lá que foi representante também. Aí a situação aqui tá dominada, a gente não quer problema e tudo. Aí foram Bem lá fácil. pro alojamento e o resto fluiu, né? Mas tiveram momentos tensos, né? Tiveram momentos tensos. De vez em quando chegava a ligação, tava vindo choque, tava vindo não sei o que mais, era aquela O tensão. exército. O exército. É em Crateus que tem um batalhão. Mas aí, eu acho que foi um livramento de Deus mesmo. Que dos batalhões talvez seja o único que ninguém lá do batalhão respondeu. Mas dali à despontaram muitas lideranças, né? Porque são nesses momentos difíceis que as pessoas que têm essa capacidade aparecem, né? Então você, acredito que apareceu politicamente, você cresceu, né, naquele momento ali, porque apareceu positivamente para a tropa. Né? Sim, com certeza. É como eu costumo dizer, eu acho que eu estou na política hoje por causa da polícia militar, né? Por causa dos policiais E militares. da luta que você desenvolveu quando estava vestindo a farda. Eu acho que o Sargento Boys, o nosso presidente, pode falar melhor o que foi o Sábado Vermelho aí para o nosso público. Vamos quer me enrolar. Eu vou falar do que eu vivi e do que eu fui acusado de ter vivido, né? Porque tem coisas que eu, Rapaz, que eu falei pra juíza, pro promotor, pra 4 oficiais superiores lá da Auditoria Militar que eu não participei. E aí depois eu fui anistiado. Aí eu fico até hoje, existe uma dubiedade muito grande na minha mente. Será se eu posso... Eu poderia admitir, olha aí, olha o verbo. Eu poderia admitir algo por ter sido anistiado? Ou é melhor eu falar sempre que fui acusado? Eu não sei. Eu sei que eu fui acusado de ter sido um dos líderes daquela época. Eu desci o destacamento de Monsenhor Tabosa, 130 quilômetros para Crateus. Eu tenho uma ligeira impressão que eu coloquei os dois colegas aí na sinuca de bico, mas a gente pode mudar o assunto. Mas assim, viu, comandante? Desse movimento de classe, né, de todas as lutas, de vitórias e derrotas que nós tivemos, eu acho que foi o movimento mais lindo. E eu acho que é exatamente esse o lado. O Brasil nunca teve o que aconteceu. A intenção foi exatamente trazer o lado romântico. Não foi complicar ninguém, não. É romântico, muito romântico. E assim, Sargento Borges, eu acho que cada policial militar que entra na instituição, ele deveria conhecer um pouco dessa história, desde 87, 97 e 11/12. O 11/12, Sábado Vermelho, cada policial tinha que saber, conhecer essa história. E aí surgiu a ideia aqui de nós, das entidades representativas, especialmente a ASPRA, outras associações, que pudesse produzir um conteúdo
meio que um documentário. Muito bom. Para que os jovens policiais que estão entrando na corporação hoje, eles saibam que tiveram homens e mulheres que arriscaram seus empregos, que arriscaram tudo para lutar por dignidade de cada policial militar. E dentre essas pessoas nós temos aqui, com certeza, nosso major deu a sua parcela de contribuição. Você foi 1997, fui transferido para Jaguaribe, período pós-greve. Então, eu me emociono, eu não me emociono muito com relação a Sábio Vermelho, embora seja um movimento belíssimo, mas eu me emociono quando eu consigo tirar uma foto que nem eu tirei naquele dia lá com aquele veterano lá. Sim, do Josué de 97. É interessante. É emocionante, porque imaginar que naquele tempo todas as amarras tiveram homens que, né? Muita coragem. É muita coragem. Ou muita loucura, né? É loucura. Um fato interessante, eu não conhecia o Josué. E naquele dia, eu conversando com ele, eu perguntei pelo Feitosa. Feitosa era do BPTran. E era diretor da ACS naquela época. Exatamente. O Centro Social de Cabo Saudades. E eu intercedi na prisão do Feitosa. Na entrada do quartel do BPTran, hoje acredito que é CGP, né? Só lembro que o senhor relatou essa história. Pois é. Foi. Não. Mas assim, o fato é que... Eu sei que ele interviu lá e tudo e levou um carão e uma transferência. Fui transferido para o Jaguaribe. Não, mas o moral da história é o seguinte. Desde então, eu não tive mais contato com Feitosa na Polícia Militar. De 97 até os dias ano passado. Até aquele dia lá, eu nunca mais tinha falado com o Feitosa. Aí o Josué me passou o número dele. Tive a oportunidade de conversar bastante com ele. Conversei bastante com ele. Me colocou no grupo do antigo BPTran. Existe um grupo dos antigos policiais do BPTran. Converso com a turma quase todos os dias lá. Foi muito interessante. Foi depois daquela reunião da gente que eu ia relatar isso. Eu tive a oportunidade de, não pessoalmente ainda, mas de reencontrar o Feitosa. E eu desejo, futuramente, a gente trazer seria interessante a gente trazer o Feitosa aqui para um bate-papo. Com certeza. É um cara muito bacana. Inteligente. Ele, salvo engano, era o Relações Públicas da ASPRA, antiga Centro Social de Cabo Saudades. Se o senhor me permitir, major, vereador, futuro deputado, Sargento Nascimento, o que nós estamos trazendo aqui é muito importante, porque com a mutação da política, aquela época, o movimento Paredista 11 e 12 teve um efeito dominó, o Brasil teve vários outros momentos que se destacou a marca de algumas lideranças e a busca de conquistas em favor da categoria. E depois, em consequência, teve a eleição em 2014, em que várias lideranças do Brasil, especialmente no Ceará, aqui foi o apogeu. Não teve no Brasil um movimento paredista 11 e 12 igual aconteceu no Ceará, e a consequência da eleição em 2014, fazendo o deputado estadual mais bem votado da história da política cearense e um cabo de polícia demitido, o mais bem votado e com uma votação muito expressiva. E o que eu quero dizer com isso? Aquela época, de fato, não só no Ceará, mas no Brasil, essas lideranças, elas chegaram no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, com o sentimento de defender o policial militar e bombeiro militar. E, em razão da guerra ideológica, dos conflitos de direita e esquerda, e pela idolatria a determinados políticos na esfera nacional, se perdeu. Se você pegar hoje o Congresso Nacional, não só da eleição de 2022, mas começou em 2018, tem muito militar, mas eles só defendem a bandeira do conservadorismo, das pautas que eles declaram ser da direita, que é importante. Eu concordo. Porém, eles surfaram numa onda ideológica. Eles não eram representantes classistas. E eu vejo que, muitas vezes, não só o policial e o bombeiro militar, mas o brasileiro, de maneira geral, ele olha muito para o todo, fala do cenário nacional e esquece da sua própria casa. Deixa de olhar para o próprio quintal. Então, eu trago aqui uma frase curta, mas que é marcante na minha vida. Inclusive, eu já falei várias vezes, que está na placa da minha turma
da Polícia Militar de 2001, lá em Crateús, que é a frase de Gandhi que fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, quando a gente fala do mundo, é o nosso mundo. Como é que eu quero mudar o Brasil sem eu mudar, primeiramente, o meu estado e o meu meio social? Então, o nosso meio é a tropa. Somando policial, bombeiro militar, da ativa, veterano e pensionista, só no Ceará são 38 mil famílias, em todo o estado de Ceará. Então, se nós não nos unirmos, não nos engajarmos em algo que seja favorável a nós e, em consequência, para a sociedade, porque a gente está falando também de segurança pública, qual sentido faz eu falar de Bolsonaro, de Lula, de PT, de PL, seja do que for? A gente tem que discutir a política nacional? Sim, óbvio. A gente tem que extirpar da política maus políticos, mas vamos também concentrar forças de mostrar a nossa importância para o Estado Democrático de Direito. Então, por isso, eu aproveito a oportunidade, sargento, vereador, Nascimento, quem sabe futuro deputado federal, para você, cearense, há uma campanha que nós lançamos aqui no Ceará com o nome Aliança pela Segurança Cearense, protegendo vidas, valorizando heróis. O bombeiro militar e policial militar que protege e salva vidas com risco da sua própria vida, ele merece o respeito da sociedade e do governo do estado. Então, excelentíssimo governador Elmano de Freitas, eu tenho certeza que o senhor não sabe, numa realidade interna, das entranhas da corporação, que é simplesmente você ter uma carreira que é estagnada em mais de 15 anos. Imagine você numa grande empresa, essa empresa que garante a estabilidade da sociedade. Sem ela, virará um caos. E ela está presente nos mais de 5.500 municípios, está presente nos 184 municípios do estado de Ceará, 24 horas por dia. E esses profissionais, depois de quase 10 anos, quando é promovido, não tem uma repercussão financeira que dê para comprar um botijão de gás. E piora depois, na sua outra promoção, com quase 7 anos, se torna terceiro sargento, tem que comprar uma túnica. Túnica é uma farda bonita, com um bonézão bonito, todo de branco, fica lá em frente do governador, no palco, a família comemora, e aí depois vem a frustração que não dá para sair para pagar um jantar com qualidade. E depois olha para a conta de energia, essa diferença salarial não dá para pagar a conta de energia. Então, é ridículo hoje a ascendência profissional desses trabalhadores fardados que fazem tanto pela população cearense. Então, essa campanha cearense, que tem um hashtag valorização da carreira já, é para a gente chamar a atenção do excelentíssimo governador Elmano de Freitas e mostrar que o investimento em viatura blindada é importante, investimento no hospital da Polícia Militar é importante, investimento em estrutura e equipamento, tudo é muito importante. E nós reconhecemos esse trabalho. Porém, o equipamento mais importante é no homem e mulher, que inevitavelmente está sacrificando diariamente a sua vida em favor da população. Então, esse equipamento, ele precisa verdadeiramente ser valorizado e a gente conta com o apoio da população cearense. Mas eu chamo a atenção de você, policial militar, bombeiro militar. Não quer participar? Tem medo de represália, que não vai acontecer porque ele não vai quebrar a hierarquia e disciplina. Chama a família, chama os amigos, chama os vizinhos, pede para cada um ir na rede social do governador e colocar lá, hashtag valorização da carreira já. Desculpa ter tomado tempo, papai, porque eu fico nesse negócio. Toda vez que eu olho o microfone, eu vejo alguém, eu tenho que falar dessa campanha, porque tem que ativar o povo para ver se participa. O presidente tinha uma pergunta e eu entrei com outra aqui. Esqueceu, não? Não. Disse que tinha uma pergunta polêmica aí. Não, o assunto polêmico é essa questão de você esquecer as origens classistas e se enviesar apenas da questão ideológica. Então, eu queria saber da sua opinião. Eu vejo que dá para ter uma convergência. E eu, particularmente, enxergo em você que você não tem esse fanatismo, essa loucura de defender uma determinada ideologia que, particularmente, eu vejo que é muito mais fictícia, muito mais ilusória,
para enganar a massa do que verdadeiramente ter líderes políticos que se posicionam querendo o bem do Brasil. Porque a política é feita de diálogo. Então, quando tem só guerra, essas pessoas elas estão mais interessadas em se capitalizar politicamente do que no crescimento do progresso dessa nação. Então, trazendo para nós política classista dentro da política partidária, guerra ideológica, como é que a gente pode fazer um trabalho que contemple realmente os anseios da categoria, mas que não fique só no discurso nacionalista relacionado a partido ou a direita ou esquerda. E a gente realmente resgate esse trabalho voltado à nossa categoria. Pergunta bem pertinente e o que eu enxergo hoje, né? Infelizmente, hoje e 2026 está bem aí, nós não podemos, é indissociável qualquer candidato ele fugir dessa polaridade. Eu acho que não existe espaço para uma terceira via hoje no nosso país, infelizmente, né? Infelizmente. Agora, voltando para a questão de representatividade classista, e o nosso objetivo maior é justamente buscar uma valorização desses homens e mulheres heróis do nosso estado, né? Nós não podemos fazer uma política cega vendo só o lado ideológico. Além do que, eu acho que aquilo que não está dando certo tem que ser mudado. Nós tivemos estratégias em busca de valorização no passado que deram certo, mas que hoje não dá mais certo, né? Então, eu entendo que, pensando do ponto de vista classista, eu acho que não vejo outra forma de nós conseguirmos a valorização, a tão sonhada e merecida valorização dos policiais e bombeiros militares, se não for fazendo a cobrança às autoridades, mas acima de tudo deixando a porta aberta para um diálogo, porque sem diálogo eu entendo que nós não vamos nunca conseguir a valorização que nós tanto almejamos, porque o momento político, o momento institucional hoje é outro, totalmente diferente do movimento do momento de 2011, 2012, um contexto totalmente diferente. Contexto totalmente diferente. Vindo para a questão nacional da política, né? Eu tenho esse ponto de vista que a viabilidade das candidaturas ela vai sair de um dos polos, infelizmente. Eu não vejo uma terceira via se projetando para disputar, chegar forte numa disputa, porque o país hoje realmente, infelizmente, está dividido, né? Embora eu me preocupe muito com a situação do nosso país, até porque eu tenho filhos, penso nos meus filhos, e eu vejo com muita preocupação a insegurança jurídica que foi implantada no nosso país, né? A intervenção indevida de um poder no outro, né? Nós estamos vendo absurdos acontecendo que eram inimagináveis há 10 anos, né? Inimagináveis, né? Então às vezes eu me pergunto, eu fico na dúvida se nós ainda vivemos numa democracia, porque o sistema de freios e contrapesos que é tão falado em todas as democracias, nós não vivenciamos, não temos mais esse sistema de freios e contrapesos no nosso país, né? O que nós estamos vendo é um poder se sobrepondo, seja através de chantagem, seja através de intimidação, se sobrepondo aos dois poderes, né? E os grandes poder tendo um personagem principal, ou seja, um ser humano. Ser humano, pois é, usurpou todo o poder, né, de uma instituição para atropelar os outros poderes. E nas democracias
consolidadas nas verdadeiras democracias, não sei, com certeza os colegas devem saber que o poder maior entre aspas, mais legítimo, não é o poder executivo, né? É o poder legislativo. É o poder legislativo. E, infelizmente, hoje no nosso país, o poder legislativo foi praticamente dizimado. Hoje nós temos, uma vergonha a gente ver como tem se comportado o nosso poder legislativo, especialmente a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Então isso aqui me causa uma preocupação muito grande. Se a gente não tiver uma mudança muito grande na próxima eleição, não vai fazer sentido existir uma Câmara dos Deputados, um Senado, porque o que eles fazem lá hoje é desmanchado por uma única pessoa e fica por isso mesmo. Ninguém tem coragem, né? Eu acho que tem que mudar essa questão da prerrogativa de foro. Tem que mudar a composição dos tribunais, né? Você conversando com qualquer pessoa que tem a mente mais aberta, o conhecimento, ele reconhece que aonde ainda se pratica um pouquinho de justiça é na primeira instância, né? Infelizmente é triste a gente falar uma situação dessa. Por quê? Porque os tribunais são todos politizados, né? Todos politizados. Então tem que se pensar um mecanismo de colocar um freio nisso e restabelecer o sistema de freios e contrapesos no nosso país, sob pena de nós sermos reconhecidos mundialmente como uma ditadura, né? Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura é a ditadura da toga, porque não tem para quem você recorrer. Se você sofrer qualquer abuso do poder executivo, você tem o judiciário para recorrer. Se você sofrer qualquer abuso do poder legislativo, você tem o judiciário, tem o executivo. E se você sofrer do judiciário, você vai recorrer a quem? Vai recorrer a quem? Hoje no nosso país nós não temos segurança jurídica para nada, entendeu? Por conta de uma única pessoa. Então, os outros 10 não fazem nada, é um negócio estranho. Eu fico muito preocupado com essa situação do nosso país. Às vezes dá até desânimo, mas a gente não pode desanimar. Nós não podemos desistir do nosso país. Eu, como político, eu recebo muitas críticas, né? Recebo críticas, como todos nós recebemos. O político recebe mais ainda. Mas eu me atenho muito a uma frase do Voltaire, um pensador francês que a gente alguns pronunciam como Voltaire, né? Que ele diz: eu posso não concordar com nada do que você fala, mas eu vou sempre defender o direito de você falar o que você pensa. E hoje em dia a nossa Constituição é letra da lei. Ela reconhece a imunidade dos parlamentares, deputados, senadores, deputados estaduais, de expressarem os seus pensamentos, os seus votos. E infelizmente hoje a gente tem visto a criminalização de políticos simplesmente porque expressaram o seu pensamento ou fizeram alguma crítica. No dia que eu não quiser mais ser criticado, eu saio da vida pública. E se eu for criticado, já existia o mecanismo de você combater, que normalmente é o crime de injúria, difamação, calúnia. Nem sempre infelizmente hoje estão criando leis fictícias na cabeça do imperador para coagir, perseguir e prender pessoas pelo pensamento. E aí que tem imunidade. Então, que país é esse que nós estamos, né? Então é muito, se isso está acontecendo com pessoas teoricamente poderosas e influentes, imagina com um cidadão como nós,
Você está entendendo o perigo que nós estamos vivenciando? O devido processo legal foi totalmente esquecido no nosso país. Já não basta os tribunais serem todos políticos, porque todos os tribunais são políticos. Todos os tribunais, seja tribunais de contas, sejam tribunais de justiça, TRFs, STJ, STF, são todos políticos. Teoricamente já compromete muito a imparcialidade, né? A lisura. Aí, se não bastasse isso, chegou um imperador que rasgou o devido processo legal do nosso país e tá tudo isso sendo normalizado. Meu irmão, isso não é normal, cara. Não é normal. Entendeu? Então, a sociedade precisava e precisa reagir a tudo isso. Porque hoje nós não vivemos uma normalidade democrática no nosso país. Nós não vivemos. E a sociedade precisa compreender isso. Eu participo de uma instituição que já foi exemplo de defesa dos direitos humanos, defesa dos direitos da democracia, que hoje me causa vergonha, que é justamente a Ordem dos Advogados do Brasil, que muitas vezes não é só omissa, não. Ela é complacente, é conivente, é tudo. Você está entendendo? Você vê as prerrogativas de advogados sendo rasgadas, sendo jogado na lata do lixo. Mas se for um advogado que pensa ideologicamente diferente do que eu penso, está tudo normal. Então, é difícil a gente fazer esse relato, mas é uma realidade. Independente de pensamento ideológico, é uma realidade. Entendeu? Eu acho que tem que haver os dois polos, tem que haver os debates e tudo. Mas a gente não pode normalizar absurdos que têm acontecido, né? Infelizmente. Muito bom, meu irmão. Excelente essa sua reflexão. E já passou um pouquinho de 1 hora, não foi, Major? Passou, tava olhando aqui para o cronômetro ali. Meu amigo... Esperando. Sargento, eu ia falar sargento, não, porque eu tô aqui querendo fazer um presente futuro. Sargento, vereador, futuro deputado, Nascimento. Pronto. Meu amigo, Major Teles, o comando final. A gente tem um comando final para deixar essa mensagem para os nossos telespectadores da TV Metrópole e também aos internautas. Qual é o comando? Representatividade. Rapaz, esse cara tá igual o Carlos Moreira. O Carlos Moreira tá aqui no estúdio, juntamente com o nosso Carlos Feitosa, diretor jurídico da Aspra. Pegou de ti, foi aqui na conexão. Ele tinha essa mania, quando estava no seu lugar, de ficar querendo pegar minhas ideias pela mente. Eu ia falar a mesma coisa. Agora telepatia. Não, já me senti representado, só com o discurso dele, já me senti representado nas eleições do próximo ano. Ô, Paz, agora como é que eu faço? Complicado, eu ia falar, mas eu vou pela primeira vez na história, em 94 podcasts seguidos, eu vou repetir o comando do meu parceiro de bancada. Pronto. Representatividade. Muito obrigado, meu irmão. Você, de fato, nos representa o policial militar, o bombeiro militar no estado de Ceará e, obviamente, representa os munícipes de Canindé. E qual é o seu comando final? União, estratégia e vitória. Caralho, o bicho tá fera, viu, meu irmão? Top, meu irmão. Caramba, meu irmão. É demais. Muito bom, meu irmão. Cara, gratidão pela sua participação conosco. Qual é o teu Instagram? Pro pessoal Vereador _ Nascimento. Pronto, Vereador _ Nascimento. Segue lá o homem nas redes sociais. E você que tá aí com o celular na palma da mão nos assistindo até agora, gratidão. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e acionar o sininho para você ser notificado, porque aqui tem as maiores lideranças do estado de Ceará participando desse podcast. E a vocês da TV Metrópole que estão aí nos assistindo em casa, no sofazão, nesse sabadão, porque mudou, antes era domingo, agora é sábado. Muito obrigado pela audiência, conte conosco sempre e
A todos vocês, a minha continência e meu respeito. Fala, comandante.